Olá, alunos! Estamos com mais uma aula de ciências. Nesta semana, nós vamos dar continuidade ao estudo das aulas anteriores, que é sobre a sexualidade humana. E hoje nós vamos abordar um novo tema, que é como evitar a gravidez. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. A gravidez nem sempre é planejada. Há vários métodos para evitar a gravidez, mas é importante que, antes de tomar qualquer atitude quanto ao uso destes métodos, o casal deve sempre consultar um médico para receber orientações sobre que método usar e como utilizar esse método. Você aí conhece algum método para evitar a gravidez? Então, vamos ver alguns métodos de agora em diante. A camisinha. A camisinha ou preservativo é um invólucro de borracha fina, feita de látex, que deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração na vagina. Ela tem como função reter o esperma ejaculado durante a relação sexual. Se utilizada corretamente, além de ser um método anticoncepcional, a camisinha ela também protege contra muitas doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DSTs. É importante lembrar que antes de utilizar a camisinha, é necessário verificar se a mesma está lacrada, e também se está dentro do prazo de validade. Lembrando que a camisinha deve ser colocada sempre com o pênis ereto. E após a utilização, após a relação sexual, ela deve ser retirada do pênis ainda em ereção, para que depois seja descartada. A camisinha feminina ela é um tubo de poliuretano, que se encaixa na vagina da mulher. Também protege contra doenças, mas é mais cara que a camisinha masculina e também menos usada que a masculina. Não é necessário receita para comprar a camisinha e ela não traz riscos à saúde, mas é necessário utilizá-la corretamente. Não se deve usar o preservativo feminino, bem como o masculino, ao mesmo tempo, pois eles podem grudar um no outro e sair do lugar. Lembrando também, gente, que tanto a camisinha masculina como a feminina, elas são descartáveis. Ou seja, após utilizá-la, elas devem ser jogadas fora, no lixo. Elas não devem ser reutilizadas. Cada relação sexual deve ser utilizada uma camisinha nova. Os métodos anticoncepcionais hormonais. A pílula combinada, que contém hormônios sintéticos semelhantes aos produzidos pelos ovários, elas têm como função a impedir que ocorra a ovulação. Se usada corretamente, tem grande eficácia para evitar a gravidez. Além da pílula combinada, existem também outras opções de contraceptivos hormonais, como a minipílula, anticoncepcionais injetáveis, o implante subcutâneo e também o adesivo transdérmico e o anel vaginal. Dispositivos intrauterino, o DIU. Esse dispositivo trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de um metal chamado cobre, que é colocada no útero. Esse dispositivo deve ser colocado pelo médico, somente o médico é quem tem a capacidade, quem tem o conhecimento correto de como deve introduzir esse dispositivo. E o cobre presente nesse dispositivo, gente, ele tem a função de destruir os espermatozoides que por acaso tenha penetrado no útero e também tem como função impedir que outros espermatozoides cheguem ao óvulo e o fecundem. Mas se por acaso, mesmo utilizando o DIU, se houver a fecundação, esse dispositivo ele vai impedir que o embrião ele se fixe no útero da mulher. Então, é um método bastante eficaz para evitar a gravidez. O diafragma. O diafragma é um capuz de borracha flexível que deve ser colocado na entrada do útero. A mulher mesma ela pode fazer isso, e isso deve ser feito antes da relação sexual. Ele bloqueia a passagem dos espermatozoides. É importante também lembrar que o tamanho do diafragma ele deve ser determinado pelo médico,
que também vai orientar a mulher sobre a maneira como ela vai utilizar esse dispositivo. Abstinência periódica. A abstinência consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil, ou seja, 3 dias antes e 2 dias depois da ovulação, que geralmente ocorre na metade do ciclo menstrual. Vale lembrar que, ao contrário dos métodos já descritos, ele é pouco eficaz para evitar a gravidez. O coito interrompido. Este método consiste na retirada do pênis antes da ejaculação. Não é um método muito seguro, porque existe muito controle, e atenção do homem na relação sexual. E porque sempre existe a possibilidade de sair um pouco de sêmen antes da ejaculação. A esterilização. Na esterilização feminina, também chamada de ligação tubária ou laqueadura, o médico ele faz uma cirurgia para bloquear as tubas uterinas. O médico corta e amarra as tubas, por exemplo. Desta forma, os espermatozoides eles não conseguem atingir o óvulo, pois não existe mais ligação entre o ovário e o útero. A esterilização masculina, também chamada de vasectomia. Este método consiste em um pequeno corte que o médico faz em cada lado da pele da bolsa escrotal. Ele corta os ductos deferentes que depois são amarrados. Assim, os espermatozoides produzidos nos testículos eles não chegam até a uretra. Vale também lembrar que, mesmo após a vasectomia, o homem continua, produzindo espermatozoides nos testículos. E aí o aluno pode perguntar, e o que acontece com esses espermatozoides que são produzidos? Eles vão acumulando? Então, gente, uma vez que os espermatozoides são produzidos nos testículos e lá ficam bloqueados porque não conseguem atingir a uretra, esses espermatozoides, com o passar do tempo, eles vão sendo absorvidos pelo corpo do homem, e aí o processo vai se repetindo. Lembrando que a esterilização masculina, bem como a feminina, são irreversíveis. Uma vez realizada, é impossível ser desfeita. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. É importante também lembrar que antes de adotar qualquer método contraceptivo, o casal deve procurar um médico para obter orientações de qual método deve utilizar e como utilizar este método.